Olá, viajantes do tempo! Vamos começar agora a apresentação da raça Raiz Azul. Nesta apresentação, vamos tratar da prática, a aplicação do kit de ferramentas do encantamento do sonho e da transformação que nos conecta à quarta dimensão, dimensão do tempo. Mas como isso funciona? Bem, esse é um movimento de disciplina pessoal, porque apenas com uma mente consciente é possível a conexão coletiva com a quarta dimensão. Nosso kit de ferramentas, em última análise, é a nossa prática de sincronização. Como disse Valum Votan, realmente todos vivemos apenas com nós mesmos, assim precisamos trabalhar o que verdadeiramente somos. Nossa percepção quadridimensional da vida se encontra na perspectiva com a qual escolhemos agir. Agimos por amor ou por medo? Nossas experiências viajando no tempo nos auxiliam a vislumbrar que o amor é a gênese de tudo. Em Lakesh. O encantamento do sonho é um poderoso instrumento de mudança para o tempo 1320. É a função da regulagem planetária galáctica solar pentadimensional. É um ciclo renovável de 26 mil anos da gênese planetária dos castelos. É qualquer realidade consensual. Ao desconsiderar a realidade interdimensional, cria-se o encantamento entrópico da história. A cura para a perda da memória galáctica. É a porta para o infinito. Na sua apresentação, as partes estão completas. Contudo, os textos só podem oferecer facetas da totalidade do encantamento do sonho. Sob esse aspecto, essa apresentação é incompleta. É impossível haver uma versão completa do encantamento do sonho, a não ser na totalidade de sua forma dimensional mais elevada. Cabe ao leitor decidir em que aspecto vai encontrar. Uma vez entendida a única faceta, poderá abrir perspectivas que não tenha sido incluída nesta apresentação. A imaginação não tem fronteiras. A forma do encantamento do sonho não pode ser limitada. Pode apenas proliferar e expandir-se. O encantamento dos sonhos é um jogo-ciência. Aprenda a jogar o jogo e conhecerá uma nova ciência. O índice harmônico é uma completa explicação do Tzolk'in. É uma tabela da constante galáctica da frequência 1320 do tempo universal. Todas as variáveis matemáticas desta tabela partem desta mesma frequência. Todos os cálculos dos diferentes ciclos que correspondem ao movimento dos Qins dão exatos. Nesta tabela do índice harmônico encontramos 5 castelos, cada um com 4 ondas encantadas de 13 Qins, no total de 52 Qins, ou seja, 4 vezes 13 é igual a 52. 52 vezes 5 é igual a 260 Qins. Encontramos também 13 trajetórias harmônicas, cada uma com 20 Qins, do dragão 1 ao sol 20. 13 vezes 20 é igual a 260. Também temos 5 células do tempo, cada uma com 52 Qins. 52 vezes 13 é igual a 260 Qins. 65 harmônicas inversas. Célula do tempo de 4 Qins codificada por uma das 13 frequências galácticas. Há 65 harmônicas divididas em 32 grupos com suas inversas. Cada par de número de harmônica inversa soma 66. Exemplo: harmônica 1 mais harmônica inversa 65 é igual a 66. A harmônica 33 é a sua própria inversa. 33 mais 33 é igual a 66. Temos também os 20 portais magnéticos. Eles abrem as 20 ondas encantadas com 13 Qins cada uma. 13 vezes 20 é igual a 260. São infinitas informações que podemos encontrar nos códigos galácticos da constante dos 260 Qins. A estação galáctica. Existem 4 ciclos de 65 dias dentro de um giro de 260 dias. Estes ciclos são codificados pelo terceiro tom elétrico dos 4 Qins da família terrestre polar. Serpente elétrica vermelha, espectro galáctico vermelho. Iniciando a estação na força vital no Qin 185 ao 249. Cachorro elétrico branco, o espectro galáctico branco. Refinando a estação do amor, Qin 250
ao Kim 54. Águia Elétrica Branca, estação galáctica azul, transformando a estação da visão, Kim 55 ao Kim 119. Sol elétrico amarelo, espectro galáctico amarelo, madurando a estação da iluminação, Kim 120 ao Kim 184. Cada estação, espectro galáctico, é dividida em 3 ciclos de 20 dias, mais um ciclo de 5 dias, codificado pelos 4 Kims polares: serpente vermelha, cachorro branco, águia azul e sol amarelo, sempre nesta sequência. O tom 3 estabelece 20 dias. O tom 10 estende 20 dias. O tom 4 converte 20 dias. E o tom 11 transporta 5 dias. Então, vamos relembrar um pouquinho para entender. Ciclo de um dia é igual ao Kim, oráculo do destino e as 4 vigílias diárias: análogo, guia, antípoda, oculto. Ciclo de 4 dias é igual à organização das harmônicas. O ciclo de 5 dias, a organização das cromáticas. O ciclo de 13 dias, a onda encantada. Ciclo de 20 dias, as 13 sequências harmônicas, Runabku 21 e os 21 arquétipos galácticos. Ciclo de 52 dias, os 5 castelos. E temos então o ciclo de 65 dias, as 4 estações ou espectros galácticos. Então temos uma pequena frase de José Argüelles. O fator de tempo pentadimensional é o princípio das 4 estações galácticas ou espectro, que descreve os poderes criativos originais da quinta força. Como cada espectro é matematicamente 1/4 da frequência de tempo original, da perspectiva da 4ª dimensão, estas estações são percebidas como circuitos cromáticos. Cada circuito cromático sendo 1/4 de um espectro cromático inteiro. O movimento de quinta para a 4ª dimensão das 4 estações galácticas coordena continuamente os giros galácticos de 4ª para a 3ª dimensão. É chamado de um fractal espectral, porque o estado puramente quadridimensional da realidade é espectral, ou seja, forma luminosidade, ao invés de material, volume e massa. Esta é a fala de Valon Votan, no chamado de Pascal Votan, o tempo é a 4ª dimensão. A bússola galáctica, uma invenção intuitiva do encantamento do sonho. Traz na parte de trás os últimos 5 anéis da árvore do tempo. 260 anos, os 5 anéis fractal de 260 quilos completos e também dos 26.000 anos. O disco verde externo, codificado pela proporção 1 está para 20, corresponde às datas dos 18 vinais e do 19º, que são os 5 dias do Ayeb. Ele é a sincronização. As datas desse disco são as que codificam o ano. Cada posição tem o valor de 20 dias e corresponde às datas cíclicas. O disco amarelo é o segundo e é chamado de anel solar. Ele começa com 1 e acaba com 7, e os últimos números são 13 e 7.
O disco amarelo transforma datas do ciclo de 13 luas para as datas de sincronização do Tzolk'in. Nesse disco, cria-se a família terrestre do Qin de destino. O disco branco é o terceiro e é dos tons da onda encantada e repete sequencialmente os tons de 1 a 13. Então, podemos achar a exata data da sincronização de qualquer data. No disco branco e nos 20 selos solares, cada posição tem valor 1. Podemos assim alinhá-los e achar o selo galáctico de uma pessoa. Abaixo dos discos solares está o 5º disco, das ondas encantadas. A sequência no disco das ondas encantadas é exatamente as dos ciclos do Tzolk'in. Abaixo de cada 4 selos está a cor do castelo. O 6º disco, os dos castelos, está incluso nos das ondas encantadas, que também contém os sistemas dos 15 guias. O 7º dial, disco central, tem a proporção de 1 para 65 e 4 cores, que correspondem às estações galácticas. 260 dividido por 4 é igual a 65. 1 está para 65. Alinhando as setas do disco central, elas sempre criarão a família terrestre. O cubo de cores é um dos elementos do kit Encantamento do Sonho, concebido como um jogo de exploração diária para apoiar a transição para uma vida sustentável e sincrónica. Assim, em cada face, as cores vermelho, branco, azul e amarelo são combinadas de forma a mostrar entre si relações de antípoda, análogo, oculto. No exterior do cubo, em cada face, as pares de cores formam triângulos. No topo e na base do cubo, triângulos de cor diferente, vermelho e azul na base, branco e amarelo no topo, mostram pares de cores em relação antípoda. Na frente e atrás, observam-se triângulos em vermelho e branco, um em azul e amarelo, ilustrando a relação análoga. A relação oculta observa-se nas laterais, com triângulos vermelho e amarelo, branco e azul. No interior do cubo, as mesmas relações se apresentam como um movimento entre as cores nas faces contíguas. Se observadas no sentido anti-horário, o movimento natural da quarta dimensão do tempo, expressam a relação análoga. Por exemplo, na base, no interior do cubo, está a quinta força na cor verde. No interior da tampa, temos o gráfico do átomo galáctico do tempo, com traços ligando os círculos, vermelho, branco, azul, amarelo e verde, ilustrando mais uma vez os diversos tipos de relações entre cores. O cubo cumpre ainda a função de guardar as 20 fichas de selos solares incluídos no kit do Encantamento do Sonho. É um pequeno objeto que encerra em si mesmo inúmeras possibilidades para meditar e explorar diferentes fractais e códigos de encantamento, em particular os que envolvem padrões de 4 cores, 15 selos e de 5, como células do tempo, harmónicas, etc. A tabela de referência, como o nome já diz, nos traz as referências fundamentais para utilizar as ferramentas do kit do Encantamento do Sonho. De um lado, nós observamos os selos solares e do outro, a anotação galáctica 019, que é a base da conexão holonômica com o tempo. Tabuleiro do Oráculo. Nele estão dispostos os 20 padrões bases do destino, de acordo com as 5 células do tempo, em que a célula do tempo de entrada está à direita, a célula do tempo do armazém está acima, a célula do tempo do processo está à esquerda
A célula do tempo de saída está abaixo e a célula do tempo da matriz está no centro. A disposição de cada célula do tempo, ela segue o padrão anti-horário, sentido anti-horário, das constantes de 4 cores, com o vermelho no canto superior direito, o branco no superior esquerdo, o azul no inferior esquerdo e o amarelo no inferior direito. Ou seja, quando a gente olha para o tabuleiro, a gente vê os 20 selos, os oráculos de destino de cada um dos 20 selos, dispostos dessa maneira em cada abinha. Então, na aba vermelha, você vai encontrar do dragão, que está lá do lado direito, né, superior direito, até a semente. Na aba branca, você vai encontrar da serpente até a estrela, os oráculos desses selos. Na aba azul, que está à esquerda, você vai encontrar da lua até o humano, na aba amarela, que está abaixo do caminhante do céu até o guerreiro, e na aba verde, que está no centro, você vai encontrar da terra até o sol, que é o selo 20 ou 0. E aí você vai ver que tem todos os quins de destino em cada oráculo, acompanhados do seu análogo, que está à direita, do seu antípoda, que está à esquerda, do seu oculto, que está abaixo, e tem um espaço vazio acima para preenchimento do quim guia. E existe uma fórmula para a gente ver, então, qual é o quim guia. O quim guia dos números, né? 1, 6 e 11, quando tem um pontinho de notação galáctica, ele é o mesmo do quim destino. Os quins que têm 2 pontinhos de notação galáctica, o 2, o 7 e o 12, ele tem 12 selos a mais que o selo do quim destino. Os que têm 3 pontinhos, que são o 3, o 8 e o 13, têm 4 selos a mais que o selo do quim destino. Os que têm 4 pontinhos, que são o 4 e o 9, têm 4 selos a menos que o selo do quim destino. E os que têm barra, que são o 5 e o 10, têm 8 selos a mais do que o selo do quim destino. Assim a gente consegue descobrir qual é o oculto e preencher o tabuleiro do oráculo. O tabuleiro de viagem. O tabuleiro de viagem se apresenta como a representação dos diferentes fractais de tempo, tendo como estrutura norteadora o código 019. Assim, cada um dos 20 selos solares participa de um conjunto de relações com a cor e uns com os outros, de acordo com a unidade da totalidade. Expandindo a visão, percebemos que ele também representa a viagem interplanetária no tempo. Do lado frontal do tabuleiro de viagem está o código solar galáctico 019, movimento fractal dos planetas no tempo. Observamos do lado externo o fluxo galáctico, que vai de Plutão até Mercúrio. E do lado interno temos o fluxo solar, que segue a direção inversa, de Mercúrio a Plutão. Essa viagem interplanetária se estabelece por meio dos padrões de número e cor, na sequência 019 e nas cores vermelho, branco, azul e amarelo, agrupando 4 selos solares a cada 2 órbitas, estágios ou estações diferentes da constituição das relações orgânicas e inorgânicas entre os planetas e sua conexão com a gênese do sonho, com a gênese do encantamento do sonho, visto que ambos os códigos têm a mesma forma matemática, pentabinária, ou seja, numa relação de 5:2. O gráfico da gênese do encantamento do sonho nos apresenta, de maneira fractal, essa mesma relação pentabinária. Assim, a gênese do encantamento do sonho, representada no gráfico, é formada por células radiais de tempo, que concentram uma seção fractal do tempo, o que nos permite observar as sincronicidades que ocorrem no planeta. Nas abas externas superior e inferior do tabuleiro de viagem, temos a colocação cromática, com 4 colunas verticais de 5 selos cada, os clãs, e a colocação harmônica,
com 5 colunas verticais, com 4 selos cada, o que nos permite visualizar o ólon humano ao centro. Do lado interno do tabuleiro apresentam-se 5 castelos, os 5 castelos da nave de tempo-terra, que criam as 20 ondas encantadas do giro galáctico. O castelo vermelho está à direita, o castelo branco está acima, o castelo azul à esquerda, o castelo amarelo abaixo e o castelo verde no centro. Quando acompanhamos diariamente a frequência dos dias, percebemos o movimento fractal do tempo. Um dia, um anel solar. 13 dias, uma onda encantada e 13 anéis solares. 52 dias, um castelo e 52 anéis solares. A viagem pelos castelos nos auxilia a entender onde estamos e nos abrir para as sincronicidades. Esta é a viagem no tempo. É perceber o tempo radial através das experiências vividas por cada um de nós. E aí, viajantes do tempo? Vamos viajar no tempo arte na prática?